Seja bem-vindo. Hoje, eu gostaria de aprofundar com você o tema dos raios-x. Aqui também se trata da inclinação do fêmur e das diferenças de medição entre o eixo da perna e o eixo do fêmur. Vamos começar com a medição do comprimento da perna. O comprimento da perna é medido do ponto mais alto da cabeça do fêmur até o platô da tíbia. Ou seja, na medição normal do comprimento da perna, não se integra a distância do pé, mas apenas o comprimento ósseo do fêmur, mais o espaço articular, mais o comprimento ósseo da tíbia. Isso é importante saber, pois ao calcular proporções, isso pode se tornar bastante relevante. Por exemplo, quando se quer relacionar o comprimento da perna com o comprimento do tronco, ou seja, o comprimento do braço, no sentido da envergadura. Agora, vamos considerar não o comprimento da perna, mas sim o eixo da perna. Então, pegamos o centro da cabeça do fêmur e o conectamos ao centro do platô da tíbia. O platô da tíbia faz parte da articulação do tornozelo. Ao conectar essa linha, em um eixo da perna normal, você inevitavelmente passa pela articulação do joelho. Agora, é relevante saber se corta o joelho no meio, ou se a articulação do joelho está posicionada um pouco para dentro ou um pouco para fora. Fala-se então de um desvio do eixo da perna. Primeiro, eu marco o ponto de interseção do eixo da perna com a articulação do joelho. Neste caso, o eixo da perna está centralizado em todas as articulações, o que representa um caso ideal e é ótimo para a distribuição de cargas. Então, eu marco os limites externos da articulação do joelho. Se a articulação do joelho estiver deslocada para fora em relação ao eixo da perna, fala-se de uma perna em O. De 15 a 20% dos homens têm um desvio da perna em O. Se o joelho desvia para dentro, fala-se de uma perna em X. 10-15% das mulheres têm uma tendência ao desvio em X. Essas formas de desvios do eixo em relação ao eixo neutro são relevantes para a escolha da extensão e da própria distância de extensão. Devido à inclinação do fêmur em relação à linha, o joelho se posiciona no eixo da perna durante a extensão. Sempre se desloca para dentro. Vamos analisar agora mais de perto as diferentes áreas da coxa do lado oposto. Temos a cabeça do fêmur, que forma a parte do fêmur na articulação do quadril. E temos o colo do fêmur como conexão com o corpo do fêmur. Você vê aqui na área do corpo uma estrutura relativamente densa em raios-x nas laterais, com uma coloração cinza relativamente suave no meio. Isso acontece porque a coxa, por si só, é um tubo. Por isso, também se chama de ossos tubulares. O meio está apenas preenchido com uma estrutura esponjosa. No raio-x, todas as camadas se sobrepõem, de modo que as laterais do tubo parecem muito densas e o meio, consequentemente, menos denso em raios-x. O pino em si é inserido pela extremidade superior desse tubo, sem tocar nas estruturas articulares. Isso significa que, em uma chamada inserção antigeral, a inserção pela área do quadril não toca nem a articulação do quadril nem a articulação do joelho. O tubo deve ser preparado para o tamanho do pino antes que ele seja inserido. E o osso, claro, deve ser cortado antes da inserção do pino. Se olharmos novamente para o eixo da perna e o eixo da coxa, veremos que a coxa tem uma certa inclinação em relação ao eixo da perna. A parte inferior da perna segue com a tíbia diretamente no eixo da perna. A coxa apresenta uma inclinação em relação ao eixo da perna. O ângulo entre a coxa e o eixo da perna é determinado pelo chamado offset. O offset depende do comprimento do colo do fêmur e do seu ângulo. O comprimento do colo do fêmur é, em média, entre 4 e 6 cm. O ângulo entre o osso da coxa e o eixo da perna é normalmente de 5 a 8 graus. Neste caso, o ângulo é de 8,08 graus. O offset também é determinado aqui pelo comprimento do colo do fêmur. Se agora quisermos calcular a extensão da coxa e, assim, o aumento real de tamanho no eixo da perna com esse ângulo, podemos fazer isso usando uma trigonometria bem simples. Agora, muitas vezes se postula que, devido a desvio do osso da coxa em relação ao eixo da perna, ocorre uma grande perda no ganho real de comprimento. Assim que conhecemos o ângulo entre essas duas estruturas, podemos calcular isso sem problemas.
Então, vemos que, apesar da desvio da coxa em relação ao eixo da perna, há apenas uma redução relativamente pequena na extensão real. Mesmo com uma extensão de 10 cm ao longo do eixo da coxa, isso resulta em um ganho real de tamanho de cerca de 10 Portanto, a perda de comprimento real, em uma extensão da coxa, pode ser considerada de uma ordem bastante pequena.